Olá pessoal, vocês sabem qual foi o primeiro personagem que o Walt Disney criou? Você deve estar pensando, foi o Mickey. Não foi, gente. Por incrível que pareça, o Mickey não foi o primeiro personagem. Na verdade, ele criou um coelho chamado Coelho Osvaldo. E ele fez muito sucesso. Só que ele acabou perdendo os direitos desse personagem por um longo tempo, por vários anos. E eu vou contar agora um pouquinho pra vocês a história de como é que foi tudo isso. Bom, lá nos Estados Unidos, né, as pessoas tinham uma crença que o coelho, né, o pé de coelho, trazia uma boa sorte, trazia energias positivas. E então, um diretor, né, da Universal, né, a Universal que a gente conhece hoje em dia, ela estava atrás de um distribuidor. Então ela foi atrás do Walt Disney para ele criar um personagem para eles. Então foi lá atrás dele para ele criar um personagem, né, um desenho com um coelho para eles utilizarem. Então aí que nasceu o Coelho Osvaldo. Então, né, o Walt Disney com seu irmão e com mais uma parceria, que eu vou deixar aqui embaixo, eles criaram os desenhos e fizeram uma parceria. Então o Osvaldo, né, o coelho, acabou nascendo em 1920, no finalzinho de 1920. E sua principal função era concorrer com o gato Félix, que era sucesso absoluto na época. A Universal Pictures, que hoje em dia é Universal Studio. Então o Walt Disney criou o desenho, criou as historinhas. Aí acho que a Universal pediu para modificar algumas coisas, me dar outra opção. Ele fez, criou outra opção e o desenho foi pro ar. E foi sucesso também absoluto. Então o desenho ficou passando entre 1920 até 1930, quando a Universal resolveu parar de passar o desenho. E graças a esse desenho e tal, a Universal teve um alto crescimento, né? Foi muito bom para ela. E também foi muito bom para o Walt Disney, né? Para a empresa dele e tal. E com isso ele chegou a contratar 20 cartunistas, né? Para fazer os desenhos. E a empresa dele também teve uma super alta. E nisso, né? Passou esse tempo, a Universal não estava mais disposta a passar o desenho, renovar o contrato. Então o Walt Disney, né, já estava ciente que ela não queria mais renovar, então ele foi atrás de outras emissoras, né, de outros veículos para poder divulgar o Osvaldo, o desenho. E nisso a Universal ficou sabendo e fez tipo uma chantagemzinha, né? Então o que a Universal fez? Ela começou a contratar todos os cartunistas dele, né, que trabalhavam para ele, que faziam os desenhos do Coelho Osvaldo. E meio que deixou ele, tipo assim, numa situação do que adianta eu ter o direito se eu não vou ter meus empregados, né, meus funcionários para fazer o desenho rolar, dar continuidade. E meio que ele ficou assim, meio que num buraco sem saída. E ele acabou abrindo mão dos direitos do Coelho Osvaldo, passando todos os direitos para a Universal. E, né, a gente pensa, nossa, que sacanagem. O que eu vou fazer agora? Pô, vou desistir de tudo, sabe? Dá um desânimo e tal. Ele poderia ter chegado e largado tudo, vou pra casa, chega, o mundo é cruel, enfim. Mas não, ele fez absolutamente nada disso. Ele seguiu em frente, criou outro personagem, que é o Mickey que a gente conhece hoje, e que se tornou o seu principal mascote, o principal desenho, e que alavancou a carreira dele. Que talvez ele não tivesse nem existido se não fosse pelo que aconteceu, né, com o Coelho Osvaldo. O Mickey estreou em 1928 e fez muito mais sucesso do que o Coelho Osvaldo. E a Universal continuou produzindo e fazendo e passando os desenhos do Coelho Osvaldo até 1943. E até o próprio criador do Pica-Pau, ele participou também depois da produção do Coelho Osvaldo, até criando voz para ele, porque na época era mudo o desenho. E foi só em 2006 que o Coelho Osvaldo voltou para a Disney, voltou para as posses da Disney, né? Do verdadeiro criador, que
na Disney, né, hoje em dia, tem CEOs, tem responsáveis pelas compras, né, de ações de empresas, enfim, e que negociou lá para conseguir os direitos do Coelho Osvaldo de volta e fecharam um acordo. Então, gente, essa foi um pouquinho da curiosidade, né, da história do famoso personagem da Disney, né, o Coelho Osvaldo, que hoje em dia é da Disney de novo, e eles utilizam assim, não querem explorar muito o desenho, eles fazem uma parada mais nostálgica, sabe? E inclusive eles têm jogos do Coelho Osvaldo com o Mickey, e tem um jogo muito interessante que eles criaram, que no jogo, eu não joguei não, mas eu vi por alto assim a história do jogo, que o Coelho Osvaldo meio que tem ciúmes do Mickey por ter roubado, tipo, todo o espaço que pertencia a ele. Então no jogo ele meio que é inimigo assim do Mickey, assim, tem um rancorzinho do Mickey. Só que aí no desenho eles acabam se unindo pra combater um vilão, né, que talvez seja a Universal disfarçada. E eles acabam se unindo e se tornando amigos. Então eu achei bem interessante, assim. Aí eles usam mais esse personagem agora só pra coisas nostálgicas, assim, sabe? Porque foi marcante muito para as gerações anteriores, tal, que acompanhou os desenhos, enfim. Inclusive, nesse jogo, eles utilizam tudo que é nostálgico. Tinha os parques da Disney, os brinquedos que fecharam, tem no jogo. Os personagens esquecidos também estão no jogo. Inclusive o Coelho Osvaldo, né? E depois ele acabou até ganhando uma namorada. E uma curiosidade, que nesse filme novo da Disney, Zootopia, tem uma cena que aparece um carro largado, abandonado, e no carro tá o desenho do coelhinho, né? Pra quem conhece tal, remeter a lembrança. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau.